Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui a atualização dos mercados no dia 12 de dezembro de 2022, uma segunda-feira. Vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Um lembrete, né? Usualmente eu gravo no final da semana, na sexta-feira, né? Mas eu tava um pouco resfriado e com a voz muito ruim. Aí acabou que eu deixei para gravar na segunda-feira, tá? De qualquer forma, eu vou fazer a atualização da sexta e do movimento dessa segunda-feira. Sempre lembrando que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, temas que eu vou comentar hoje com vocês. Governo de transição. Pelo que a gente viu, está aparecendo um Dilma 3. A gente vai comentar o que é isso. Nos Estados Unidos, a gente está saindo de uma preocupação com a inflação para uma preocupação com recessão. Juros no Brasil. As commodities tiveram um importante movimento da última atualização para cá. Bolsas americanas, dólar. E eu vou comentar a queda recente do Ibov e a relação entre o BOVA11 e o Small 11. Então vamos lá, o que eu estou chamando de Dilma 3. Então eu já gravei essa aula, mas em 99, no governo do Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos a implantação do tripé macroeconômico, que é a responsabilidade fiscal, metas de inflação e o câmbio livre, certo? Logo em seguida, o presidente Lula foi eleito, né? E ele manteve esse tripé macroeconômico, inclusive gerando um superávit primário. O que é o superávit primário? É você gastar menos do que a arrecadação sem a despesa com juros, tá? E nós não tivemos crise internacional, e aí você teve um boom das commodities que favorece o Brasil. E aí a gente teve um desempenho muito bom da economia e a bolsa subiu 800%. Mas percebam aqui, pessoal, que o governo Lula teve responsabilidade fiscal no seu primeiro mandato. Bom, já no governo Dilma, de 2011 para frente, houve uma nova metodologia econômica, que ficou conhecido como nova matriz econômica. Deixou de lado a responsabilidade fiscal. Num primeiro momento, reduziu a taxa de juros. O Banco Central não era independente. Reduziu na marra. Você teve controle de capital. Você teve desonerações tributárias. Expansão de crédito dos bancos públicos. Redução da tarifa de energia na marra. E isso aconteceu aumentando os gastos do governo, buscando um crescimento econômico que não veio. E não teve compromisso fiscal. Isso tudo levou ao aumento da inflação. Depois que os juros caíram, eles tiveram que subir, porque a inflação subiu muito, o dólar subiu e o PIB não cresceu. Então, a gente teve um desempenho da economia muito ruim no governo Dilma. Aqui dá para a gente ver bem. Isso aqui no governo Lula, com responsabilidade fiscal, o PIB cresceu acima de 4%, e aqui no governo Dilma culminou com uma queda consecutiva de mais de 6% do PIB. Então, pessoal, fica muito claro que a responsabilidade fiscal ela vem antes de todos os outros programas do governo federal. E por isso que a Bolsa Brasileira, de 2013 para frente, ela descolou das bolsas americanas. Enquanto lá subiu fortemente, aqui a gente caiu durante esse período. E aqui eu peguei para vocês, no dia 9, né, o Luiz, do Fundo Verde, colocando que o PT parece que não aprendeu nada com o desastre do governo Dilma. Então percebam, pessoal, que eu coloquei exemplo do governo Lula e exemplo do governo Dilma, do mesmo partido. A gente poderia sim estar agora para um governo caminhando para a responsabilidade fiscal. Mas até o momento a gente não tem essa sinalização. E é por isso que a gente vai ver que o mercado pesou fortemente.
Eu gravei essa aula, pessoal, em 3 partes. Aqui eu mostro de uma maneira muito simples, para quem entende menos disso, como é que funciona, né? As políticas econômicas, e vai inferir na macroeconomia e no PIB do país. Vamos falar agora sobre a inflação e recessão nos Estados Unidos. Comentei com vocês inúmeras vezes que o tema de 2022 seria a inflação, e realmente foi, tá? Amanhã sai o CPI de novembro, mas o CPI de outubro veio abaixo do esperado. E lá nos Estados Unidos a inflação continua alta, porém ela já fez o pico lá no meados desse ano. Aí a gente vai ver amanhã cedo que possivelmente ela vai estar aqui abaixo de 8 ou próximo de 8. O problema é que essa escalada dos juros americanos pode estar levando a uma recessão. E a recessão, o grande problema, que num primeiro momento, pelo aumento de juros, você dá um de-rating das ações, né? Pelo fluxo de caixa descontado das empresas. Você traz os fluxos de caixa futuro ao valor presente, descontado da taxa de juros. Se a taxa de juros é maior, as ações valem menos. E secundariamente, você, com aumento de juros, você diminui a atividade econômica, desemprego, queda no salário, menor consumo, menor vendas e menor lucro. Você passa a ter um menor valuation das empresas. Então os juros afetam 2 vezes o mercado de ações. Alguns analistas, inclusive eu escutei hoje, que a gente pode no mercado americano tá vindo agora para o novo valuation das empresas, o que pode levar a uma queda maior dos índices americanos no começo do ano que vem. Ok? E eu mostrei também para vocês que o Larry Williams sempre comentou que a recessão sempre é um efeito tardio dos juros. Primeiro sobe os juros, e aí depois, quando começa a cair os juros, é que você tem a recessão. Tá? Bom, os juros de 10 anos negociado em bolsa nos Estados Unidos bateu 4,25, na verdade um pouco mais, e agora recuou. Sexta estava 3,58, hoje estava em torno de 3,60. Bom, por que está caindo o juro futuro? Por causa do medo de recessão. Se o medo fosse inflação, esse juro estaria subindo, porque o Fed teria que subir muito mais a taxa de juros. Tá? Em novembro, o Fed subiu 0,75. Na reunião de amanhã e quarta, provavelmente a maior parte dos analistas acredita que vai subir mais 0,5 pontos. Tá? Bom, então nos Estados Unidos é isso. Hoje a preocupação maior nos Estados Unidos é com a recessão e não com a inflação. Ok? Falar aqui de juros no Brasil. Bom, então a inflação no Brasil, como nos Estados Unidos, a gente já teve o pico, né? E a gente está tendo uma redução do IPCA. A semana passada o IPCA de 12 meses bateu 5,90. Só para vocês terem uma noção, no meio do ano chegou a 12% ao ano. E já está próximo da meta do Banco Central. Então, pela inflação, pessoal, o Banco Central já poderia pensar em redução da taxa Selic. Só que, para o Banco Central gerar a taxa Selic, ele não só olha o fiscal, ele não só olha a inflação, mas também o fiscal. Se a inflação foi o tema de 2022, aqui no Brasil, o tema principal vai ser o fiscal. Olha aqui, nesse gráfico aqui, estou colocando 77% em relação ao PIB, a dívida do Brasil. Eu li ontem que pode terminar o ano a menos de 75%. Então, a gente estava com a dívida tranquila. O problema é, será que com essa PEC que está passando no Senado e com as novas medidas do próximo governo, essa dívida não pode explodir? Daí o medo. Tá? E todas as vezes, pessoal, que a gente tiver estresse fiscal, como no dia de hoje, 12 de dezembro, a gente vai ter
Juros em alta, câmbio em alta e bolsa caindo. Foi isso que a gente viu nessa segunda-feira. Tá? Então, pessoal, semana passada o Copom manteve a taxa Selic, porém ele colocou: precisamos ver o fiscal. O fiscal que vai falar se a Selic vai ficar estável e cair, ou estável ou subir. Passou, a inflação ficou um pouquinho de lado. Amanhã sai a ata do Copom. Tá? Importante, pessoal, isso aqui é o que a gente chama, grosso modo, de dominância fiscal, aonde os juros têm que continuar subindo não pela inflação, mas pelo risco fiscal. Isso a gente tem visto desde o fim da eleição de 2022, onde os juros estavam mais ou menos estáveis e explodiram após os primeiros comentários do presidente eleito. Tá? Juros em alta, preços dos títulos caem. Né? Lá os preços dos títulos chegaram a bater aqui, ó, 504 o 2029. Taxa de 11,5, 11,6. Bateu 13 aqui no dia 10. No dia 24, 13,50 e 14,64. Chegou até pico de 14. Então, pessoal, essa previsão de mais juros para o futuro, ela é muito ruim para a economia. Ela pode ser boa para os cientistas, aquelas pessoas que vivem do CDI. Mas para a economia como um todo, é muito ruim. Tá? Então aqui, olha aqui, eu fiz esse gráfico de longo prazo. O DI de 29, ele bateu aqui, ó. Esse aqui foi o pico de 2018, bateu meados desse ano e agora de novo. Inclusive, tentou romper aqui, ó. Tá? E depois caiu um pouco. No dia de hoje saiu de 12,89 para 13,15. Aquilo que eu falei para vocês, estresse fiscal, juros sobem, juros futuros, dólar sobe, bolsa cai. No dia 8, eu não olhei no dia de hoje, quase 13% e o preço 478. Tá? Por isso que eu vejo, pessoal, no atual momento, um momento muito favorável para a renda fixa, especialmente para os títulos pós-fixados, o que eu chamo de caixa, mas a gente tem grandes oportunidades também em outros títulos de renda fixa, inclusive os títulos privados. Bom, atualizar as commodities. O ouro, pessoal, eu comentei com vocês há 2 meses que ele tinha perdido os 1.700. Só que ele perdeu durante um tempo e voltou. Já está trabalhando na casa dos 1.800. Hoje 1.791. 1.809 na sexta-feira. E numa carta publicada pelo Fundo Verde, o gestor principal, Stuberger, ele acredita que o ouro pode ter um bom desempenho nos próximos meses e no próximo ano. Por questões geopolíticas, os bancos centrais, especialmente a China, têm comprado muito ouro e como tem previsão de recessão nos Estados Unidos, o juro por lá deve parar de subir e depois cair, favorece também o ouro. Então, quem lembra de eu comentar que no meio desse ano eu reduzi minhas posições em ouro e eu já comecei a aumentar a posição em ouro em virtude de alguns comentários, não só do Stuberg, como de outras pessoas. Só para vocês terem noção, eu coloquei aqui um gráfico de mais longo prazo, olha aqui, o ouro chegou a bater 2.100 dólares a onça. E aí caiu lá abaixo de 1.700, que eu comentei com vocês, e agora tentando subir. Superou aqui os 1.800, próxima barreira 1.900, depois 2.000 e 2.100. Tá? Eu acredito que o viés do ouro agora é de alta. E é um metal muito interessante para compor carteira. O petróleo tem caído, eu tenho comentado com vocês. Na semana passada bateu 76, no dia de hoje subiu um pouquinho. Minério, após fazer um fundo em menos de 80, subiu nas últimas semanas e está em torno de 110. 110 na sexta, 109 agora. Tá? Soja em níveis altos,
mas relativamente estáveis, e o trigo também. Então, o que a gente vê das commodities principalmente é ouro, viés de alta, e o petróleo, ele vem em queda em várias semanas. Eu particularmente acho que nesse patamar, possivelmente, vai se segurar nisso. E se tiver aquele pivô da China, né, que a China voltar a crescer após a queda do Covid-0, a gente pode ter um aumento importante do consumo de petróleo. Coisas para a gente ficar esperto. Bom, vamos falar sobre as bolsas americanas. Correção, que eu esperava, e vou falar sobre bear market, rally ou bull market. Então a gente vinha, né? A gente tinha acertado aquele W no Dow Jones, que aconteceu final de setembro, começo de outubro. A gente comentou que o alvo era aqui em 34 mil pontos no Dow Jones e que eu esperava algum recuo, né? Realmente, o índice tocou lá, inclusive tentou romper, mas caiu, tá? Configurando um falso rompimento. E no dia de hoje, na segunda-feira, tentando subir de novo. Eu acredito, pessoal, pela sazonalidade, eu acredito que o mercado americano deve seguir em alta nesse final de ano. Eu espero uma correção, mas para o começo do ano que vem. Todavia, pessoal, isso aqui é muito importante. A gente está ainda num bear market. Olha aqui, isso aqui é o S&P de mais longo prazo, olha lá. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, sempre topos e fundos descendentes. Ou seja, mercado em tendência de baixa. A gente precisa romper essa linha vermelha aqui, fazer um topo mais alto e depois um fundo mais alto. Pode ser que no começo do ano que vem a gente faça isso. O importante é que a gente tenha uma correção, faça um fundo mais alto e depois volte a subir, tá? Eu escutei de um outro analista que é provável que o mercado americano faça aí essa volta para o bull market em março. Por enquanto a gente continua no bear market. A Nasdaq, a mesma coisa. Outro analista, o Larry Williams, ele comentou que nesse final de ano seria muito bom para os mercados americanos, isso já aconteceu, que ele espera uma correção em janeiro e fevereiro e depois, a partir de março, a volta do bull market nos Estados Unidos. Na opinião dele e na minha também, a gente está diante de oportunidades, porém, como uma correção se avizinha, a gente tem que ter cautela, porque às vezes a gente pode comprar ainda mais barato no começo do ano que vem. Então, curto prazo, Bolsa Americana desafiador, viés positivo para 2023, isso é muito importante. E longo prazo, comprar boas empresas sem exagerar na dose e comprando aos poucos. Nada de comprar tudo de uma vez só. Dólar. Então, dólar, ele curiosamente, mesmo com o risco fiscal, ele não subiu muito, né? Curiosamente, porque o hedge natural do Brasil seria o dólar. Acabou que o risco fiscal impactou muito nos juros e na bolsa. E no dólar muito pouco. Porém, no dia de hoje, o dólar subiu fortemente. Chegou a bater 5,37. Eu tinha olhado 5,31, acabei de olhar agora, fechou 5,33. Tá? Eu venho comentando com vocês, pessoal, que o preço justo do dólar está em 4,25. Se a gente tirar o risco fiscal, esse dólar que está oscilando aqui na faixa de 5,50, ele vai cair e buscar isso. Não vai ser da noite para o dia, mas vai buscar isso. Porém, pessoal, a continuar o risco fiscal no próximo governo, nós vamos romper os 5,50 em direção aos 6 e quiçá mais que isso. Tá? Por enquanto o dólar está relativamente controlado. Em contrapartida, o dólar index, que estava em alta durante o ano todo, ele fez pico lá em 114 e agora caiu 10%. Por uma questão simples,
O juro americano que bateu quase 4,40, o juro futuro, o dólar estava lá em cima. Agora o juro futuro está caindo, o dólar cai. Quanto maior o juro dos Estados Unidos, maior a tendência do dólar index ficar. Essa relação inversa das coisas, né? Então, se realmente tiver recessão nos Estados Unidos, os juros vão ceder e o dólar index tende a cair, né? Eu falei que ela era uma relação inversa não, mas uma relação concordante, né? Se o juro futuro nos Estados Unidos subir, o dólar index tende a subir também. Se cair, como está caindo agora, o dólar index cai. Por uma questão de atrair mais investidores para lá. Então, o que pode levar à alta do dólar aqui no negócio? O aumento de juros nos Estados Unidos, coisa que aconteceu esse ano, né? Aumento do dólar index, acabei de falar que está caindo. Cenário político já foi resolvido, a eleição acabou. Aqui é o problema, a situação fiscal. Se a situação fiscal do Brasil for encaminhada para os próximos anos, o dólar vai perder os R$5. Tá? Fatores para queda, além do risco fiscal, é a volta dos estrangeiros. Tá? E o carry trade, pessoal, a gente tem que perceber o seguinte: juro no Brasil, 14, quase 14. Inflação a 6, juro real de 8. Estados Unidos, inflação em 8. Juros de 4. Então, o juros real lá está menos 4. Você tem um diferencial muito grande. Era para estar vindo muito dinheiro para o Brasil. O grande problema está na situação fiscal. Aquilo que eu coloquei para vocês, pessoal, que no estudo do Bank of America, pré-eleição, que o dólar poderia chegar a 4 no melhor cenário, pior 7,5. Né? E a gente está ficando em torno desses 5,4, 5,5, que é o cenário intermediário. Mais uma vez, assistam a aula que ficou bem legal. Para finalizar, eu vou comentar sobre a atualização do Ibovespa. Bom, eu comentei na última atualização que a gente tinha atingido o suporte aqui e tinha tido uma reação, certo? E comentei que esse suporte era muito importante, que se perdido, a gente ia buscar patamares mais baixos, né? E na semana passada, o mercado voltou a tocar aqui a faixa dos 107, né? E eu tinha colocado, né, que eu tinha montado a aula no final de semana, que se a gente perdesse, a gente poderia perder fortemente e buscar a faixa dos 100 mil pontos e depois 95 mil pontos, que é o principal suporte. Tá? No dia de hoje, a gente chegou a cair mais de 3%, tá? Perdendo esse suporte. Só que no final do pregão entrou pressão compradora. Tá? Então assim, que perdemos o suporte, está claro. Que a gente está numa tendência de baixa, também está claro, topos e fundos descendentes. Só que entrou pressão compradora. E numa projeção de Fibonacci, a gente atingiu aqui o alvo. Então, pessoal, o mais provável é que a gente tenha alguma recuperação nos próximos dias, para depois fazer um topo e voltar a cair. Eu ainda acho que a gente vai fazer um fundo mais baixo que esse de hoje em 104 mil pontos. Eu, particularmente, gostaria que o Ibov fizesse um fundo ou por volta de 100 mil pontos ou por volta de 95 mil pontos. Tá? Obviamente, a gente pode ter feito fundo no dia de hoje, não dá para saber, tá? Que foi nesse movimento aqui, ó, essa entrada de pressão compradora. O importante, pessoal, é que no curto prazo, muita volatilidade, o viés e a tendência é de baixa, o que está mandando é o governo de transição e daqui 3 semanas já o governo eleito,
tá? Então, a minha sugestão, manter bom caixa, aproveitar algumas oportunidades aos poucos, e eu vou mostrar para vocês que nessa queda do Ibov, as small caps foram praticamente massacradas. Eu fiz uma comparação aqui para vocês, tá? Nos últimos 6 meses, da relação, né? Aqui, esse 1,73 negativo é o Ibov. 1,49 é o BOVA 11. 11,40, pessoal, é o Small 11. E menos 0,50 é o MAT BI11, que é um ETF que faz os materiais básicos. Agora eu vou mostrar para vocês, no último mês, materiais básicos, esse ETF subiu 7,50. O Ibov e o BOVA caiu 7%, em torno de 7%. E o Small 17%. Está cobrindo aqui, mas é 17%. Então, pessoal, na queda do Ibov recente, pesou muito mais as pequenas empresas. Então, pessoal, para aqueles que têm um pouquinho mais de apetite ao risco, você comprar agora o Small 11 em detrimento do BOVA 11 é um movimento interessante, tá? Não pode ser exagerado, porque se a crise continuar, essas ações vão continuar caindo. Mas eu acho que é um momento interessante para você colocar um pouquinho mais de pitadinha de risco no seu portfólio. Vou mostrar aqui, eu fiz uma aula só sobre isso, tá? Quem quiser assistir, já está no canal. Bom, então ETFs são fundos que investem em grupo de ativo. No caso do BOVA 11, ele replica o Ibov, comprando as mesmas ações do Ibov. É interessante, pessoal, que você compra de um em um, tá? De um em um, e replica o Ibovespa. Então, ao invés de você comprar todas as ações do Ibovespa, que é em torno de 60, 65, você compra só um ativo. Já o Small, ele vai replicar o índice de Small Caps da B3. Da mesma forma, negociado em um. Ao invés de você comprar as pequenas empresas de uma em uma, você vai comprar todas essas empresas aqui, ó, tá? Tem empresa de petróleo, tem empresa de rodovia, tem shopping, tem empresa de setor de saúde. O próprio índice da Bovespa vai selecionando essa empresa. Então esse índice é muito interessante para aquelas pessoas que não querem comprar ações específicas de pequenas empresas. Outro ETF interessante é esse MAT B11 do Itaú. Ele replica, pessoal, o índice de materiais básicos, tá? Que são essas empresas aqui, ó, ligada à metalurgia, a papel e celulose, a Vale, que é mineração, a siderurgia, os Minas. Então esse aqui, se essas empresas vão bem, esse índice vai muito bem. E eu mostrei lá para vocês o desempenho recente. Ele teve um desempenho muito melhor do que as small caps, tá? Então, o interessante talvez é a pessoa compor um portfólio com esses ETFs, tá? Mas, diante dessa queda, eu acho que é um ponto interessante para aumentar aos poucos a posição em Small 11. Bom, então é isso, né, pessoal? O fiscal vai ser o principal driver de 2023. A gente tem um terreno macroeconômico muito bom para ter crescimento do PIB para os próximos anos. Desde que tenhamos responsabilidade fiscal, vamos ver o comportamento do novo governo. O governo de transição, até o momento, as expectativas foram muito ruins, mas isso pode mudar a partir de janeiro. E eu fico com aquela frase, né, do Roberto Campos. Infelizmente, o Brasil nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. A impressão que eu tenho é que o Lula está querendo colocar gasolina no fogo, né? Pelas indicações, o Haddad para o Ministério da Fazenda, na minha opinião, não é uma boa indicação.
Pode ser que eu vou queimar a língua, que ele vai montar um corpo técnico muito bom, como o Palocci fez em 2003. Tá? Mas, curto prazo, muita volatilidade, certo? Viés de baixa para o Ibov, e nós só não caímos mais porque no cenário externo está melhor. Se lá pesar, o Ibovespa vai desabar mais ainda. Vai buscar os 100 e depois os 95. Tá? Manter caixa. Small caps, se você tem um pouquinho mais de apetite a risco, talvez seja um momento de comprar um pouco. E obviamente, os investidores estão à espera de um driver positivo. Por enquanto, só notícias negativas. Contudo, pessoal, os bancos americanos estão prevendo um Ibovespa no final do ano que vem a 135 mil, que seria mais ou menos uma alta de 30%. Todavia, quando você vai ver os relatórios, eles estão muito em commodities, tá? Que seria aquele ETF que eu comentei com vocês, tá? Especialmente Vale e mineração. E isso corrobora com o cenário neutro para o Ibovespa que ele tinha feito pré-eleitoral. Longo prazo, eu particularmente vejo muita oportunidade, mas tem que ter paciência. Como eu comentei com vocês, eu tenho algumas empresas em carteira, pequenas empresas, que caíram recentemente 50%, 60%. Porém, elas são uma pequena parte do meu portfólio. São empresas que eu gosto, que eu acho que tem uma boa perspectiva nos próximos 5 a 10 anos, e em algumas delas eu tenho aumentado posição, sem exagerar, porque o que está barato pode ficar ainda mais barato. E o stock pick, pessoal, que é a seleção de ação, é muito importante. Eu vejo muito mais upside no Ibovespa do que downside, muito mais, tá? Mas o mais importante é a diversificação para a gente minimizar os riscos. Então, pessoal, desculpa pela voz, né? Tá muito rouca. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização. Eu acho que a gente está num momento importante do nosso portfólio. A gente tem que ter muita cautela. Lembrar que o caixa atualmente ele está muito bem remunerado, que são os títulos pós-fixados, e que a gente tem a oportunidade em renda fixa, em commodity, ouro, por exemplo, petróleo, tem oportunidade na bolsa, tanto nos materiais básicos como nas pequenas empresas e até mesmo no BOVA11 como um todo. Dê um like no vídeo, compartilhe e até uma próxima. Muito obrigado.